Muito bom dia, dia 31 de março de 2020, terça-feira, 11 horas da manhã, conforme a gente combinou. Estamos aqui conectado através dessa live. E a pessoa que eu vou conversar hoje é uma apresentadora lá da Band, que fala de agro. Bom, ela fala de um monte de coisa bacana. E a gente vai falar sobre pontos, pelo menos 10 pontos que nós encontramos positivos que tem acontecido nesse período tão difícil e tão desafiador, né? Nós estamos utilizando as redes sociais como forma de trocar informação e expor para toda a sociedade pontos de vista diferentes, ponto de vista, quer seja porque geograficamente uma pessoa está na Europa, outro está aqui, outro está nos Estados Unidos, e a gente consegue trazer isso para todo mundo de uma forma muito livre, muito aberta, onde a gente possa construir um racional teórico que fortaleça todos nós como seres humanos, como sociedade, para que a gente possa passar junto, sem temor, sem ansiedade, sem pânico, numa situação tão importante e tão desafiadora. Afinal de contas, somos todos seres humanos, somos brasileiros e a gente vai passar por isso juntos. Vamos ver se a Renata já está aqui pronto, já fazendo a solicitação e vamos fazendo então a conexão. Renata Maron, muito bom dia. Oi, doutor, bom dia. Acabei de sair de uma live do programa e já vim direto para a sua. E até deixa eu falar bom dia aí para todo mundo, chamar uma atenção, né? Que a gente aqui trabalhando, aí o pessoal, Renata, você está trabalhando mais, menos? Eu falei, olha, eu nem sei quanto eu estou trabalhando, mas pode colocar pelo menos umas 4 vezes mais. Olha isso daqui, ó. Meu Mas Deus, olha só quem entrou estamos aqui, ó. bem. Olha só, a Milena Machado entrou aqui. Beijo, Milena. Um monte de gente bacana entrando aqui, nossos seguidores. Muito bom dia para todo mundo. Agora é um horário bom. É um horário. Eu tenho feito as lives geralmente umas 9h30, quando o pessoal já está tudo em casa. Mas Sim. esse horário é um horário solar, né, Renata? E eu gosto desse horário. Exatamente. Depois do café, o pessoal de repente está se preparando aí para o almoço, já dá para dar uma respirada, né? E eu gostei É, que você falou logo no início desses pontos de vista de várias pessoas, porque realmente a sua rede social ela abraça aí gente do mundo todo. Então é até interessante a gente trazer esses relatos, né, que vem de fora também. E eu gostei que você falou sem pânico, né, doutora? Eu acho que é o mais importante nesse momento e para tentar conter aí ao máximo essas emoções, né? E trazendo aqui um pouquinho, eu separei algumas notícias bastante importantes para esse momento e até gostaria que você comentasse. sim. Na verdade, existe realmente, de fato, né, todo um processo, né, quando a gente fala em confinamento, isolamento social, até as pessoas entenderem um pouco mais. Eu venho conversando com o pessoal da França, da Itália, eu tenho família lá que já está há 12 anos. Existe esse processo, assim, de entender o que está acontecendo, depois existe até uma certa, digamos, não entrar numa depressão, mas existe essas fases que vocês comentam, né? Até queria que você falasse um pouquinho disso, para ter essa adaptação desse novo estilo de vida. Renata, ontem eu falei com a Sabrina é bióloga e ela mora em Turim, na Itália. Ela fala assim, é Torino, porque ela é um Torino na Itália, né? Fica perto de Sim, Milão ali. buongiorno. Buongiorno. E ela foi uma pessoa que se soltou na rede social primeiro uma descrição do que ela observou nas 3 primeiras semanas. E, de fato, isso tem parecido um comportamento relativamente monótono e repetitivo nos diversos países. Então, numa primeira semana, as pessoas experimentam uma certa euforia, entendeu? Não entendem Uhum. direito se alguma coisa que possa representar um período de descanso, uma boa desculpa para se sentir meio de férias, assim, e enfim. E assim vai. Na segunda semana, o que ela notou, Uhum. e eu falo para você, é curioso, porque isso meio que está se repetindo aqui também. Na segunda Uhum. semana, a galera começa a sentir meio que um tédio, assim. Foi quando os italianos apareciam ali nas janelas e parecia tudo muito bonito, né? Fazendo arte, Uhum. cantando. Na terceira semana, o bicho pegou e o pessoal percebeu que o negócio estava ficando sério, mortes realmente acontecendo, e aí já não tinha mais graça de ser na janela. E aí o Uhum. pessoal e a cidade toda ela realmente ficou mais sisuda, né, mais séria, não depressiva, mas assim mais tristonha mesmo. Então assim é interessante a gente saber disso um pouco antes, porque dá para gente a possibilidade de lidar com essas emoções que provavelmente vão se repetir. É tipo assim, ó.
você vai lá e aluga um filme, tá? Uhum. Você é mais novinha do que eu, mas eu sou da época, quando eu lembro da minha adolescência, que eu ia na Não, a gente era locadora, Blockbuster. Sim, Blockbuster. cheguei nessa fase. Aí é tipo assim, ó, você quer dar risada, você vai em que prateleira? Comédia. Você quer dar uma Uhum. chorada, você vai onde? No drama. Quer sentir emoção, vai ali na aventura. O que eu quero dizer com isso? Se a gente já sabe, de uma forma um pouco previsível, que isso provavelmente é o que vai ocorrer, isso faz com que possamos não ficar ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer, mas mais ou menos entender, né? Todo mundo já entendeu que quando a gente fica em casa com pessoas, mesmo que sejam pessoas queridas, amadas, né, da nossa família, é normal ter um pouco de estresse, é Uhum. normal ter um pouco de, às vezes, conflito, é normal o pessoal perder um pouco a paciência, e todo mundo vai Porque se está muito entendendo. mais próximo o tempo todo, né? Você está ali muito mais próximo aí do seu companheiro, da sua companheira, da sua família, enfim. Então, pode ser que haja um pouquinho mais de atrito, então é absolutamente normal, né? O tempo de convivência. Eu diria para você assim, é natural. Imagina o seguinte, ó, imagina o seguinte, o mundo adora reality. Então você pega pessoas, coloca dentro de uma casa, fecha e fica ali observando o comportamento das pessoas. Faz algumas festas, às vezes libera um pouquinho de bebida alcoólica aí para deixar o comportamento ficar bem livre, e aí você vê a confusão acontecendo. É Uhum. mais ou menos isso, só que agora a gente aqui que está do lado de telespectador, passamos a protagonistas. E com um pano de fundo, assim, meio diferente, né? Porque não tem um prêmio ali na frente ou uma visibilidade, não. A gente tem um desafio que é o que preocupa todo mundo, né? Do ponto de vista biológico, a gente vencer a doença. Eu até fiz uma postagem aqui hoje no Stories, que tinha um filme antigo, talvez você lembre disso, da época do Van Damme. Lembra do Van Uhum. Damme? Que era assim, ó, no regret, no surrender, retroceder nunca, render-se jamais. Eu acho que a gente tem que manter a nossa moral alta e, de alguma forma, apesar da dificuldade, de todas as Uhum. falhas que existem, de todos os pontos que a gente percebe que são difíceis, a gente tem que manter a estima e, pô, a gente tem que Que é lutar o junto que por isso. você vem trabalhando bastante, né, doutora? E aquela questão de não amar o que perdure para sempre, né? Então, esse realmente, essa é uma frase que a gente sempre fala e é realmente assim, é no que você acredita, estando você também nessa linha de frente, né? É tão importante você se manter forte nesse momento. É assim, ó, você sabe muito bem disso. Toda colheita é igual? Toda safra é igual? Não, Não é igual. imagina, E mesmo que jamais. existam pragas, existam diversos problemas, quando a gente vê num horizonte histórico, tem anos que são melhores, anos que são piores, anos que são catastróficos. Mas a própria natureza, ela tende a voltar para uma normalidade. E nós, fazendo parte da natureza, inclusive com toda essa questão biológica, mesmo sendo um vírus, mesmo sendo uma doença, vai existir uma tendência natural, com o passar do tempo, de a gente voltar para um padrão de normalidade. Isso é meio óbvio, isso é meio Uhum. previsível. Não significa que será fácil, mas é previsível. Certo, doutor. Pegando um pouquinho assim da história, por exemplo, até da alimentação dos produtores rurais, desses pequenos, né? O que eu tenho visto e observado, até tem alguns projetos bem interessantes na internet, Ajude os Pequenos, o Sebrae, fazendo vários processos aí para ajudar você a consumir esses produtos da comunidade local, de quem está próximo. Essa rede de solidariedade é realmente comum acontecer nesse momento e é fundamental também, porque aí você acaba ajudando a economia local a se manter mais firme, né, para não quebrar de fato. Isso é algo que realmente acontece, visto outros exemplos que a gente teve da gripe espanhola, enfim, no início ali do século. E como é que você faz essa relação para agora, né? Tudo em meio à tecnologia e tudo isso. Olha, existe um processo cerebral chamado empatia. Tem pessoas que são mais empáticas, pessoas que são menos empáticas. Quando a gente fala empatia, quem não entende direito o que está falando, já vem aquela palavra simpatia. Né? Ah, fulano é Sim, simpático. O que é é. simpático? É uma pessoa agradável, que você gosta de estar perto e tudo mais. Empático não é exatamente isso. Empático é o poder que o cérebro tem de se colocar na posição do outro. Então, assim, eu posso até não concordar com você, mas eu pelo menos tento entender por que você está falando isso, por que você está pensando assim. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, nessa situação em que existe uma comoção geral, uma sensibilidade geral, é esperado que as pessoas coloquem seus neurônios em espelho para funcionar a todo vapor e comecem, na verdade, a entender, ou pelo menos se colocar no lugar do outro. O passo seguinte, depois de você ter essa percepção aberta, é você ter uma atitude. Então, se você percebe que aquela pessoa
está precisando de uma demanda diferente, e todo mundo vai precisar aí dançar conforme a música, as pessoas podem e começam a fazer coisas que vão ser benéficas umas para as outras. E aí a turma vai. Então esse processo, ele é meio natural, ele faz parte da natureza humana, graças a Deus, porque a tendência é justamente essa, de um ajudar o outro, e é o que todo mundo quer que aconteça. Porque o contrário disso seria algo muito péssimo, né? Seria justamente o ódio espalhado por todas as pessoas, e em vez de tentar ajudar todo mundo, quem tem menos ou quem está em desespero tentar tomar de quem tem alguma coisa. E é justamente isso que a sociedade não quer e que não faz sentido que venha acontecer, porque a gente tem ciência disso. A gente sabe, na verdade. E até é interessante porque, na verdade, é o que você falou, você colocar empatia, se colocar no lugar do outro é fundamental, ainda mais para passar por momentos como este, né? Realmente você fazer algo de diferente sem esperar nada em troca, né? Hoje é realmente o que a gente está vivenciando e realmente o que traz, eu imagino, porque a gente às vezes está habituado a fazer isso, e o quanto isso traz de benefício, né? Não sei se isso consciente, mas para a gente, né? É muito mais bacana o que a gente sente ao agradar o outro do que ao contrário. Porque, Renata, existe uma conexão interior no cérebro que chama circuito de recompensa cerebral. E esse circuito ele é acionado em algumas situações, como por exemplo essa. Então, muitas pessoas que fazem caridade de forma habitual, elas geralmente referem a esse bem-estar. Né? Pessoa que tem o hábito de dedicar horas, dedicar trabalho que poderia ser remunerado, mas não é remunerado, é gratuito para fazer um progresso para a sociedade ou alguma coisa assim, experimentam essa sensação de prazer. Por quê? Certo. Porque mais dopamina liberada no cérebro nessa situação. É como se existisse aquilo que eu disse, uma compensação da natureza que empurra a gente naturalmente para o caminho melhor. Olha só, eu separei aqui, porque você me desafiou, aí pelo menos 10 itens, mas eu acho que eu vou ter que compor com você. 10 itens de notícias boas que apareceram nesses dias. E que muitas vezes a gente vai passando por cima aí, de qualquer forma. E tem aí, quais são elas? Eu tenho umas aqui também dos brasileiros que eu achei o seu máximo, que sequenciaram em tempo recorde, né? O genoma do vírus, foram em 48 horas que eles fizeram isso. Quer dizer, o campo científico muito ligado sempre à classe médica e realmente trocando muitas informações, né? Isso mostra mais uma vez o perfil desse campo científico brasileiro e dos médicos, doutores também. Exatamente, olha só, esse ponto que você separou, eu separei também. Concordo total com você. Né? Em 48 horas, né, cientistas brasileiros de universidades federais, a partir de 19 amostras de 5 estados diferentes, conseguiram sequenciar o genoma do SARS-CoV-2. Né? E isso realmente mostra um trabalho em equipe, uma sincronia, uma forma positiva de se trabalhar. Uma outra coisa que é interessante, que eu coloquei aqui, aí eu acho que a gente vai ter, cada um vai ter uma opinião diferente, mas eu acho que vai bater. Voltando ao primeiro assunto, as relações interpessoais necessariamente estão sendo intensificadas agora, e isso faz com que a gente desenvolva o nosso entendimento da empatia e a prática da solidariedade. Então, isso seria um segundo ponto positivo dessa situação desafiadora, que faz com que a gente tenha algo em comum, um problema em comum, e por isso, então, a gente possa desenvolver mais essa parte interna do nosso cérebro. Por exemplo, né, no setor aqui que a gente tem de máquinas e tudo mais, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que é a ABMAC, bastante conhecida também no setor do agronegócio em especial, até chamando a atenção, né, dos produtores que mantêm a segurança alimentar aí do nosso país, e é um trabalho essencial e fundamental para garantir essa segurança alimentar ideal e adequada para todo mundo, bem como também ao trabalho dos caminhoneiros aí que precisam, né, e são essenciais para que cheguem não só os alimentos, mas transporte aí de máscaras, equipamentos, tudo que é usado em hospitais, né, em locais que estão sendo planejados aí além disso. E aí a gente traz também, por exemplo, esses lugares que faziam máquinas agrícolas, trator e tudo mais, agora desenvolvendo para respiradores, para acessórios super importantes que vão ser usados aí nos hospitais, já estão sendo. Isso também mostra, digamos assim, a parte do empresário, da indústria, né, se mobilizando quanto a isso, e é necessário ainda mais, doutor? E isso é interessante porque mostra o exercício da inteligência humana, né?
Então, é como se a gente percebe que as pessoas têm o leme na mão, e aí nós estamos falando do empresário e da indústria e também da própria agricultura, pecuária, transporte e tudo, de mudar o exercício do trabalho em tempo hábil para ajudar a sociedade. Ó, na área médica, o que eu posso dizer para você de coisas que realmente chamaram a atenção? Em tempo recorde, 2.000 leitos no Pacaembu e no AMB. E o Hospital das Clínicas, eu trabalho lá no Instituto de Psiquiatria, fazendo neurocirurgia, e a gente observou no Instituto Central um rápido remanejamento de leitos, deixando disponível 700 leitos para pacientes e mais 200 de UTI. Em tempo recorde, né? Coisas que a gente imagina. Será que um dia isso poderia acontecer? Bom, está acontecendo em tempo real, mostrando a força e o poder de decisão que as lideranças podem ter. Certo. Estão escrevendo aqui para a gente, a Gol está transportando os médicos que estão trabalhando no combate à doença sem custo, né? Isso é fundamental também as empresas aéreas se mobilizarem nesse momento tão importante. E também tem uns empregos assim dos sonhos. Tem um amigo nosso, na verdade, que já foi até entrevistado aqui várias vezes pelo nosso canal aqui no Terra Viva. Ele é do Queijo da Lagoa e ele colocou na internet que eu acho que esse momento é um momento também de criatividade das pessoas, né? Que muitas estão fazendo aulas online, cursos e tudo mais. E aí ele falou, olha, tenho aqui a vaga do emprego dos sonhos para essa quarentena. Então ele está mandando queijos premiados na França, queijo brasileiro, tá? Feito em Minas, mas que recebeu premiação no ano passado na França, na Itália também. E para as pessoas, então, provarem, e aí tem toda uma seleção para fazer parte aí dessa quarentena, mas desse emprego dos sonhos. A criatividade é muito importante trabalhar nesse momento, doutor? A criatividade é muito importante. Olha só, juntando o que você falou, TV a cabo, veículos de comunicação, escolas, foi um outro que eu anotei aqui. Escolas estão liberando conteúdo e cursos online gratuitos. Então, é uma oportunidade para quem tiver tempo e tiver organizado, para inclusive se formar, se informar, saber mais coisas e, utilizando a criatividade, desenvolver um outro caminho, aí, uma outra solução para a vida quando tudo isso passar. Pois é, né? Isso que eu gostaria de tocar, porque como você trabalhar nessa área de psiquiatria, enfim, toda essa parte importante nossa, é muito bom. Todo mundo fala que o ócio é super importante, mas não o ócio quando ele é totalmente forçado. E ele estimula a criatividade. Até para quem está nos acompanhando, por que é importante a gente também manter a nossa mente assim, não só suportada de notícias ruins, a gente vai ter sim a todo momento, mas também saber mesclar isso. De repente, você tem um dom, tem um talento, você gosta de costurar, gosta de fazer qualquer coisa, você pegar parte do seu dia para isso também, doutor. Por que é importante essa atividade para o nosso cérebro? Olha só, a gente precisa aproveitar esse momento e para conseguir utilizar e criar essa ilha de tempo livre, porque isso é uma ilusão, viu? Eu posso dizer para você, vendo e ouvindo, por exemplo, meus pacientes, ou mesmo em casa, muitas mulheres que têm que cuidar dos filhos em casa, que estão colocando as crianças para ter aula online, falam assim, olha, todo mundo está falando que tem tempo livre para começar a fazer 1000 coisas. Eu não tenho. Muitas pessoas conseguem trabalhar para o home office e aquele tempo livre, a mais que poderia existir como ócio, na verdade, ele deixa de existir. Então, assim, primeira coisa, estabelecer rotina, né? Rotina de momento dentro de casa, propriamente dito. E quando você cria espaços em que você possa, na verdade, considerar como espaço livre, aí sim, você tem uma brecha fundamental para estimular a sua criatividade e, enfim, criar, né? Escrever um livro, escrever uma estratégia, plantar de coisas que você jamais plantaria ou jamais faria, então, um contato com a natureza diferente, ou mesmo ter um tempo para que você possa olhar para dentro de você mesmo. Eu gosto de falar muito isso, sabe? A gente já sabe que o contato com a natureza faz com que as nossas emoções se equilibrem. É fácil e bonito falar, mas na prática, como é que eu faço isso? Ainda mais se eu estou numa situação em que eu não tenho muito trânsito e muita movimentação. Reservar um momento do dia para que você possa sentar. Se você acredita em Deus, por que não cultivar o hábito de orar, fazer a sua ligação mental com a crença da divindade, o contato com a divindade? Se você não acredita, o indivíduo é agnóstico ou ateu. Pô, cria uma situação em que você possa fazer uma conexão com a energia da natureza. O cérebro vai funcionar de uma forma muito semelhante, porque isso faz com que você tranquilize a liberação de alguns neurotransmissores, e isso vai fazer bem para você. Porque a gente precisa lidar com esse trânsito constante
de informação chegando. Se a gente Tem não muita tiver gente esse aqui filtro, escrevendo. muita gente querendo saber. Colocando, e colocando aqui também nos comentários, olha, excesso de informação negativa acaba minando o meu dia. Muita gente colocando aqui. E também a questão que você falou da escola, né, sobrecarga. Olha só, queriam que comentasse. Poderia falar da sobrecarga que as escolas estão enviando. Eu acho que deveria enviar menos atividades, porque aí une mais a família, crianças brincam, adolescentes, que é muita gente na mesma casa e não está dando conta. Olha, sabe o que eu acho? Olha só, Renata. Agora, mais do que nunca, a sociedade está observando o grande papel que os professores exercem com as crianças e com toda a sociedade mesmo. Sim. Porque a gente percebe que não é fácil. Tá? O que eu particularmente acredito? Na verdade, assim, a escola ela tem que mandar o conteúdo, tem que fazer todo o seu planejamento e tentar que seja tudo realizado da melhor forma possível. Cabe a quem está do lado de cá, em casa, cuidando das crianças e gerenciando isso, entender o momento e saber se é importante apertar para que tudo aconteça a todo vapor ou se você pode dar uma afrouxada. Agora, a demanda ela tem que vir dos mestres, eles estão trabalhando ali. Existe um planejamento, existe um racional. Agora, o que eu acho que está acontecendo é que a sociedade está entendendo na carne o verdadeiro papel dos professores e o quão difícil e louvável é essa profissão. Exatamente, né? E a gente vê esse dia a dia, muita gente assim, com a família, com todo mundo, e não dando conta, mas é o que você falou. Estabelecer a rotina mesmo nesse período é fundamental para você conseguir organizar, se trabalha em casa, dividir, enfim, com quem está com você ou sozinho, mas a rotina é fundamental, né, doutor, para a gente conseguir, como criança e todo mundo, né, a gente fala que às vezes a gente não gosta de rotina, mas no fundo, a gente quer ter aquela rotina, né, pra gente... Isso também é uma função cerebral, assim, digamos que importante, você que é da área? É super importante. A gente tem uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, que faz contato direto com a hipófise, que é uma glândula mestra, e diversos hormônios são liberados no decorrer do dia. É ali que está a sede do nosso relógio biológico. É o que liga a gente para estar acordado e é o que faz com que a gente também possa entrar no processo de relaxamento e consiga dormir e descansar. Então, o que acontece? Se o nosso próprio cérebro tem um reloginho biológico dele que dita quando os hormônios vão ser liberados e tem um determinado motivo para que isso aconteça no decorrer do dia, se a gente ajuda o cérebro nesse sentido, ele ajuda a gente de volta. Ajuda a gente de volta como? Reduzindo a nossa sensação de ansiedade, a nossa preocupação. Porque, assim, o grande problema dessa mudança brusca de comportamento, que hoje já é menos brusca do que 2 dias atrás, porque o cérebro humano acostuma, né? Depois de 21 dias, a tendência que tem é de todo mundo estar sabendo exatamente como mover as peças nesse novo tabuleiro. Né? Aí o desafio vai ser voltar, né? Porque eu tenho certeza que ninguém vai querer voltar mais naquela super loucura. Apesar de estar falando, nossa, eu tô louco ficando preso em casa, quando for voltar, vai voltar com critério. Então a tendência é que a gente tenha, sim, um respiro e algo melhor aí pela frente. Então, se a gente estabelece rotina, sim, a gente ajuda o cérebro a trabalhar e, de recompensa, ele dá para a gente estabilidade emocional. Você acha que a gente sai, então, realmente dessa crise que é para toda a humanidade, né? Não é particular aqui do Brasil, mas para todos, alguns mais fortes, como Itália, agora epicentro, novo Estados Unidos, enfim, a gente sai muito mais diferente em relação às nossas percepções, às nossas emoções, às nossas condutas e valores, doutor? Eu acho que sim, porque você observa o seguinte, na marra, todo mundo vai ter que virar patriota, porque o melhor lugar para você estar agora é no seu país, com o seu povo, com a sua família, com as pessoas que você tem um contato real e próximo. Isso é um fato, isso dá um conforto. Quem está fora do país tem um desafio a mais para lidar. Veja, isso é uma coisa universal. As fronteiras estão se fechando, ninguém imaginava isso. Quando você pega aí mais de um ano atrás, que já começa a se discutir da saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, da comunidade europeia, todo mundo, de repente virou uma realidade. Eu quero ver depois se o pessoal abrir fronteira, como é que vai funcionar. Vai ser desafiador. Então isso é um convite, na verdade, para que a gente preste atenção no nosso, sem que a gente esqueça dos outros também. Porque a gente percebe que justamente esse trânsito de informação e trânsito de pessoas pode impactar na vida de todo mundo. Então, assim, não tem jeito, o mundo é um só. Todo mundo está aqui. Se a gente tropeçar no chão,
tropeçar numa pedra, é para o chão que a gente vai cair, porque a força de gravidade é para todo mundo só pode dormir uma noite por noite, só pode comer um almoço por almoço, se tiver almoço, percebe? Se você tiver o coronavírus, ele é super democrático, é doente que você vai ficar. Então, enfim, é um convite para a humanidade pensar diferente. E o cérebro humano tem essa habilidade de fato, se encaixar. Porque é um desafio em comum, né? Até então, nosso desafio, qual que era o convite? Era que todo mundo prosperasse, ficasse bem, tivesse dinheiro, tivesse riqueza, abundância. O desafio agora é o contrário. A gente tem que se organizar para não morrer. A realidade é outra. Mudou o canal. Quem não quiser mudar esse canal rapidinho vai sofrer muito. Então, não é estamos lidando vou falar com o fracasso, ou com a miséria, ou com a dor. Não é isso, mas mudou o paradigma. A realidade do mundo está para outro caminho. Então, é um convite, de fato, para o nosso cérebro e para o nosso entendimento social mudar. E eu acredito mesmo que a gente vai sair diferente disso. Não tem como. Vai sair muito mais, que você comentou, a gente vai desacelerar também muito mais. Você acredita nisso? Assim, porque a gente vinha... É isso aí que você colocou. A gente vinha nessa correria, sem tempo para nada, independente de qualquer profissão que seja. Umas requerem mais da gente em certos momentos, mas assim, a gente estava assim, num automático já há muito tempo, né, doutor? A gente estava muito preocupado em ter as coisas. Isso é um fato. E a preocupação agora, como você restringe esse ter, veja, ter não é só coisa física, não. É ter a possibilidade de ir a um restaurante, ter a possibilidade de fazer uma viagem bacana, uma viagem internacional. A gente vai ter que se preocupar agora muito mais em ser. Porque se você, mesmo tendo dinheiro, não pode fazer nada que seja muito bacana ou diferente de todas as pessoas, veja, você vai ter que crescer para dentro. Talvez as pessoas que já não tinham muito ou tinham mais dificuldade já sabiam disso muito mais do que quem tinha mais recurso. Então é curioso, porque no começo veio aquela coisa, né? Pô, isso aí parece doença de rico, né? Não foi isso que foi falado? Foi, Se logo você no parar início para foi. pensar, ela acabou vindo de avião mesmo. De quem foi para a Europa e voltou da Mas, Itália e tudo mais, né? mas veio da onde? Não veio da atmosfera, veio através de viagens aéreas mesmo, isso foi um fato. E quem é que faz viagem aérea? Você pode dar uma olhada aí, o nível da população tem um nível X a partir do qual tudo bem, ok, consegue viajar. Tem um nível para baixo que a preocupação é outra, é comer, é ter segurança, e jamais experimentou e talvez jamais venha experimentar a sensação que às vezes a gente fala aqui, quem tem oportunidade de fazer uma viagem para o exterior, e sabe, enfim, o que existe para lá dos mares e tudo mais. Então, assim, é um convite realmente interessante para pensar. E você pega grandes impérios, né? Você vê China, a Itália, né? Antigo Império Romano, a própria Espanha, a Alemanha, Estados Unidos. Curioso, né? É alguma coisa que parece que não adianta ter recurso, ter tradição, ter nada. Né? Veio democraticamente para todo mundo o desafio. Agora, falando de coisa boa, olha só, deixa eu falar um toquezinho aqui, que eu acho uma coisa boa. Olha que bacana, ó. A cloroquina. Tá? Tomara que ela se mostre mesmo, tem vários estudos rolando aí. Né? Inclusive tem protocolos usando aqui no Brasil, né, doutor? Liberado pela Anvisa, entendendo assim. É lógico que assim, ciência é mais ou menos assim que funciona, né? Surge uma coisa nova, aí enquanto você não tem todos os pré-requisitos, né, de critério de inclusão, exclusão, evolução, tudo, você não vai falar, olha, isso tem uma evidência científica enorme, mas tudo aponta para que realmente represente um caminho e signifique esperança. Então, a gente não pode deixar de falar da cloroquina e também não podemos deixar de falar que o Laboratório das Forças Armadas aumentou aí a produção de álcool gel e cloroquina para justamente abastecer todo o mercado com isso. Né? Então, assim, são notícias boas, né? A gente podia estar vendo uma coisa que, ó, que legal, é possível, mas a gente não tem no nosso país. É que a gente, assim, está acostumado, tudo que parece que bom, meio a crise... o que é bom, não, tipo, é de nosso direito, né? E o que está lá fora é muito melhor. É aquilo, né, que a gente fala, né, um pouquinho da síndrome do vira-lata, né? A hora que a gente perceber que a gente realmente é rico, tem gente pensando aqui, todo mundo está remando para o mesmo lado, a gente precisa unir força agora, porque isso vai fazer a diferença. Exatamente. Para fechar aqui, doutor, que eu tenho que entrar ao vivo, que horas são agora? 11h30, já deu nossa meia hora aqui, ó. Meio-dia eu já tenho que estar no ar de novo. Olha, eu separei aqui que eu achei tão interessante, né? Uma chinesa de 103 anos que saiu no jornal Independent lá na Inglaterra, se não me engano, que foi curada
E também tinha uma outra senhora que eu vi, se não me engano, de 97 anos lá na Itália. A gente tem esses casos bastante peculiares, interessantes, né? Claro que a gente não pode tapar aí e ver essas milhares de mortes que vêm ocorrendo, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção também para essas sobrevidas de fato, né? Não, e outra coisa, vamos falar de números, já que todo mundo fica falando de número de baixa, eu quero falar de número de alta. Até ontem, talvez esse número seja maior, mais de 146 mil pessoas estão curadas do coronavírus. E tem que falar esses números, né? A gente fica só contando baixa, tem que contar alta também. Isso é importante, Sim. isso não deixa de ser uma notícia boa. Exatamente. Para a gente fechar aqui, doutor, você, na linha de frente, como é que está sendo a sua prevenção? Como é que está sendo o seu dia a dia? E, claro, lidando também aqui na emissora, enfim, fazendo a sua participação, a sua coluna, né, no Aqui na Band. Como é que tem sido esse seu dia a dia? Olha só, a rotina mudou em relação aos cuidados gerais com higiene. Não só para mim, mas para todo mundo, né? Mas como a gente transita em ambientes muito diferentes, o cuidado, sem sombra de dúvida, é redobrado, né? A nossa percepção é que existem dois desafios na área da saúde, ou talvez três, tá? Um deles é o biológico. A gente está lidando com um vírus diferente, que entra através do sistema respiratório, e o grande problema é que ele infecta e inflama os pulmões. Os pulmões têm o papel fundamental de fazer a troca gasosa, que é liberar o gás carbônico e pegar o oxigênio da atmosfera, que é importante para o funcionamento das células. Bom, isso é um ponto que está todo mundo olhando. O outro ponto que o pessoal também já começou a perceber tem a ver com a saúde mental, que talvez tenha muito mais impacto, porque assim, o coronavírus vai pegar todo mundo, 80% caso leve. Acabou. O coronavírus está pegando 100% da humanidade em relação a tudo isso que a gente conversou da saúde mental. Então, gerenciamento de ansiedade, cuidado para não entrar em depressão. Imagina, você começa a dar informação para lavar a mão, uma pessoa já tem uma tendência a ter um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, vai evoluir, vai abrir. Então, assim, realmente é esse desafio. E o terceiro desafio é o gerenciamento de recurso para todo mundo, né? A gente já entendeu que, assim, quando a gente fala, qual que é a definição de saúde pela OMS? Bem-estar biológico, psicológico, social e ausência de doença e bem-estar espiritual. Quando você olha essa definição, Renata, essa definição, para mim, é a mesma definição de felicidade, praticamente. Então, quando a gente fala Organização Mundial da Saúde, quase a gente está falando Organização Mundial da Felicidade. Então, assim, é isso que está mudando a nossa rotina no dia a dia. Mais cuidado com higiene e atenção a esses três aspectos. Gerenciamento dos recursos, para que toda a população seja contemplada. E aí eu posso falar para você, notícia boa, o SUS, na verdade, acaba sendo o que mais tem de evoluído na face da Terra. A gente tem que fazer ele acontecer. E é o que, justamente esse desafio, ele faz com que a gente trabalhe. Não só a gente da área da saúde, mas toda a sociedade. Exatamente. E a outra coisa é isso aí. É isso aí. O bom é botar um sorriso no rosto, né, ter alto astral e continuar trabalhando. Retroceder nunca, né? Render-se jamais. Isso aí, muito obrigada, adorei conversar com você aqui, falar um pouquinho e trazer um pouco de respiro novo aí para as pessoas que nos acompanham. Eu tenho utilizado um pouco das redes sociais aí para acompanhar as informações com credibilidade, com informação, assertividade, que é o mais importante, e dar um alívio aí para todo mundo. Bom dia, viu, doutor? Bom dia, ó. Tchau, Beijo no seu coração. Beijo, tchau.